Olá, seja bem-vindo a mais uma entrevista especial no canal Empreender. Hoje o nosso tema é gestão de crise. Afinal de contas, uma empresa não tem que só se organizar financeiramente, administrativamente, também tem que pensar em questões que podem afetar a imagem da empresa ou então a relação dela com o público. E para a gente conversar sobre esse assunto hoje, nós vamos falar com o especialista Mauro Castro, que é especialista em comunicação e também professor universitário e empresário. Mauro, muito obrigado pela sua participação com a gente. Eu que agradeço a oportunidade. Para a gente começar, o que é uma crise? Como é que ela se forma dentro de uma empresa? Então, quando a gente começa a pensar em crise, a percepção do empresário ela é muito subjetiva. E talvez o empresário esteja passando por uma crise e nem perceba que isso está acontecendo, até por conta das próprias atribuições que ele tem dentro da empresa. Pode parecer assim que ele já esteja ouvindo algum ruído, mas no fundo ele acha que está tudo normal. Mas uma crise, ela se estabelece basicamente quando existe uma formação de uma opinião de um determinado público, que pode ser externo ou interno da empresa, e que essas pessoas começam a fazer ou ter um impacto no resultado da empresa. Agora tem duas coisas. Esse resultado pode ser agora ou pode ser em médio ou longo prazo. Então a crise ela pode ser uma infecção viral que você não percebe que tem, mas já está lá, ou ela pode ser um ferimento grave que é a olhos vistos e está acontecendo. E aí, quando a gente trata de crise interna numa empresa, seria em relação aos funcionários? Basicamente a funcionários. A gente pode ter aí dois grandes grupos de público, né? Tem um grupo interno, que são os funcionários, colaboradores, todo mundo que presta serviço ali dentro da empresa, ou pode ter um grupo misto, né? Que são ou terceiros ou também agentes financeiros, alguém que tenha alguma conexão com a empresa, mas não faz a gestão da empresa. E falando de crise interna, muita gente acredita que se resolve dentro de casa isso. Mas tem que ter um cuidado muito grande, porque não foram poucos os casos de situação de problema interno que vazou, que foi para fora, com denúncias, reclamações, desde instituições de proteção a empregados ou sindicatos ou até a própria mídia. Então, todo o potencial de uma crise, ela tem que ser resolvida na hora que ela nasce. Não dá para deixar nada esquentar. Esse é um ponto muito importante, porque até uma crise interna pode sair porta fora e afetar a marca da empresa. Então, tratando de dentro para fora, qual que é a melhor atitude que a empresa pode ter quando ela percebe que tem uma crise interna ali com relação aos funcionários? Talvez chamar os funcionários para conversar, oferecer um tratamento, um treinamento com relação a isso. Esses seriam os caminhos? Seriam os caminhos. A gente tem que tratar essas questões de uma forma previdente, né? Então anterior a qualquer possibilidade, mas como a gente não tem, como empresário, né, como gestor, você não tem controle de todas as variáveis, então é preciso que a comunicação ela seja principalmente aberta. E é interessante perceber que quando a gente começa a comunicação numa situação de crise, os colaboradores, funcionários, eles não vão estar tão receptivos a qualquer tipo de sugestão, acordo, negociação ou correção. Porque, em tese, eles estarão já machucados por dentro com algum tipo de fato que tenha ocorrido e eles vão precisar, sim, né, serem trabalhados em algum prazo. A primeira coisa que tem que entender é escutar, trabalhar e achar saídas negociadas em que as duas partes, o gestor da empresa, o gestor da crise e a parte que foi efetivamente afetada nessa crise, encontrem um bom lugar comum, mesmo que seja em médio ou longo prazo. Né? Então, talvez, às vezes, a empresa não tenha condições de resolver um problema imediatamente, mas ela faz um plano de recuperação em que o colaborador vai estar envolvido e, portanto, ele já percebe um horizonte de solução. Agora, Mauro, é impressão minha ou uma crise interna é mais fácil de lidar do que uma crise externa? Afinal de contas, a crise interna você está lidando com o número de funcionários ou o número de sócios, enfim, é uma coisa mais limitada. Agora, a crise externa já envolve o público que está acompanhando tudo. Perfeito. Então, a gente pode dizer que a crise interna é um pouco mais
fácil, entre aspas, de gerir? Ela é inclusive mais fácil de segurar entre quatro paredes, né? Então isso realmente acontece. Mas o que realmente tem que ficar marcado é que não dá para subestimar. Então é mais fácil. A resposta objetiva é essa, é mais fácil. No entanto, não é por isso que você tenha, ou algum empresário tenha aquela característica de deixa para lá, isso passa, o pessoal esquece. E sim, pode acontecer isso mesmo, esfriar. Isso é o que a gente chama em gestão de crise de tendência. Então, as tendências elas têm que ser analisadas. Mas é muito bacana ser proativo, já abrir um diálogo, conversar o que está acontecendo, montar um plano de recuperação e isso fica muito mais claro. Mas respondendo objetivamente a tua pergunta, interno é mais fácil. Mauro, agora a gente não tem como deixar de citar casos como, por exemplo, o que aconteceu com as Americanas, né? Uma loja consolidada que ninguém esperava, de repente veio toda essa notícia da falência, concordata, enfim. Como é que acalma os ânimos dos consumidores, investidores, quem está ali também dos funcionários que hoje olham, não sabe se vão ter um emprego? Como que pega uma crise desse tamanho e consegue administrar de forma com que a empresa possa responder legalmente, fazer o que tem que fazer, os trâmites normais e cuidar dessa outra parte? Esse é um tema para um programa inteiro, né? Mas o que acontece nessa hora? Aquele comprador que entra na American Express, compra uma caixinha de chocolate e vai embora para casa, não vai perceber nada disso. Só que a gente tem um ecossistema gigantesco em torno disso. A gente está falando de um e-commerce fabuloso, gigantesco, com volumes bilionários. E recentemente, eu acho que tem uns 6 meses, isso aconteceu de uma forma muito mais discreta com a Shopee também, muito mais discreta, não aqui, lá na origem, na Ásia. Mas com as Americanas, uma gestão de crise dessas passa por várias coisas. E a primeira coisa que a gente tem que entender é que já bateu no judiciário. Quer dizer, então já é uma situação em que se eles tivessem visto isso antes, sentado para conversar com todos os atores, financiadores, investidores, credores, fornecedores e todas as pessoas que intermediam negócios, seja por dropshipping ou outros meios dentro da Americanas, talvez essa coisa surgisse de um efeito mais suave, com uma notícia do tipo, está em negociação, estão conversando, e não do tipo, surpresa, temos um rombo bilionário aqui. Isso que foi muito ruim. Então, a ideia de fazer gestão de uma crise dessas é absurdamente mais complicada. Porque se você contratar um especialista para trabalhar nisso, ele não vai ter um público definido para trabalhar. Ele tem vários públicos, né? Então, esses que eu citei há pouco, só como exemplo. Mas ainda assim, vai ter muita gente que vai pesar a mão em cima disso, né? Toda a questão logística, toda a questão de direito do consumidor, enfim, tem muito assunto que envolve Americanas. O especialista vai ter que ter bastante bagagem aí para conseguir lidar com tudo isso, e né? Talvez não tenha muito dinheiro. Dinheiro suficiente, e não vai dar para ser só um especialista, eu acho que tem que montar todo um sistema, né? Até porque você vai ter que criar interlocutores com os investidores, com os credores, com a justiça, quer dizer, cada um vai ter uma área específica de tratamento, então é um pouco mais complexo. E nesse caso, o caminho mais assertivo seria qual? Para conseguir primeiro pelo consumidor? Existe essa ordem, na verdade? Vou tratar primeiro aqui com o consumidor, que é mais pesado, depois eu vou para acionistas, depois eu vou para fornecedores? Eu não poderia apontar agora que ordem que seria com Americanas, mas sim, existe uma ordem. Você tem que trabalhar a ordem em cima da dispersão, de como isso cresce. Então, tem alguns pontos em que a crise cresce até um limite com um determinado tipo de público e com outro ele vai em efeito cascata, efeito dominó, pegando outros públicos. Então, uma das coisas básicas na gestão de crise é abrir comunicação com os diferentes públicos, estabelecer a melhor relação de entendimento do que está acontecendo, das ações corretivas e dos planos para melhoria de relacionamento, troca financeira ou qualquer outro tipo de elemento, saindo da Americanas e entrando, por exemplo, numa Vale, em que ela teria eventualmente que fazer
reembolso, uma compensação financeira, mas ela não tinha uma dívida, ela tinha um dano ambiental, um dano social. Só para a gente situar o nosso telespectador, da Vale é com relação a Brumadinho, né? Aquele acidente que teve lá em Brumadinho, da barragem que estourou, rompimento da barragem, atingiu várias famílias. Então, só para a gente poder situar. Então, a Vale seria por esse... Que rende até hoje e a Vale vem investindo um dinheiro muito grande, relevante, tanto na recomposição do local, quanto na mídia, na comunicação do que ela tem feito. Então, esses são pontos interessantes para a gente marcar, de que ela não precisa conversar apenas com quem foi o dano, né, que recebeu o dano, mas com toda uma comunidade que interfere na marca dela, que interfere no consumo do que ela faz. Aí volta para Americanas. Então, quantos fornecedores vão querer entregar produtos na Americanas agora? Quantos bancos vão querer financiar Americanas agora? Quantos intermediadores, dropshippings vão querer trabalhar com Americanas agora? Quer dizer, você começa a corroer uma estrutura que já está montada há dezenas de anos. Então, assim, você tem aí um prejuízo que não é mensurado nesse momento, né? Isso vai ser avaliado posteriormente. Mauro, saindo um pouquinho dessa questão da Americanas, a gestão de crise, ela é pode se tornar o diferencial entre uma empresa se manter aberta ou fechar? Isso, pode. E aí vamos entrar agora no pequeno empreendedor. Então, sair de um gigante para entrar num de menor porte. O pequeno empreendedor, geralmente, ele tem uma estrutura mais enxuta, tem um orçamento, às vezes, não muito bem planejado. E o efeito de um problema, de uma crise, e isso aconteceu aqui em Brasília recentemente, com uma loja que atende na área automotiva, em que ele já vinha exercendo uma forma de comercialização dos seus produtos que gerava uma possível falsa percepção de necessidade de trocas de peças. E isso eu não posso nem afirmar que sim, nem que não, porque não foi nem julgado esse processo, mas a loja sim foi fechada. Por quê? Porque a primeira coisa que se identificou é que houve uma reclamação de um cliente que não foi atendida. Ele foi para o Procon. Aí o Procon foi fazer uma investigação da loja e aí vem uma coisa muito interessante nessa história. O Reclame Aqui e o Google Maps, com as avaliações de consumidores, tinham uma lista muito relevante, que era uma crise incubada que o gestor, o empresário, não estava resolvendo. Então, essa empresa, finalmente, foi fechada. E foi fechada por um ente público. Não foi fechada porque quebrou, porque os clientes não iam mais. É porque chegou num limite de uma situação que o próprio poder público disse, não tem condições disso aqui continuar. E sim, o empresário já sabia, porque tinham postagens dentro do Google Maps e dentro do Reclame Aqui que contavam mais de 8 meses. Então, assim, não é uma coisa do tipo, não estou enxergando o problema dentro da minha empresa. Está sim. Aí a gente já começa a pensar que houve uma fé. Mas, por outro lado, antes de fazer qualquer julgamento, pode haver uma absoluta falta de gestão. Só isso. E existe, por incrível que pareça. Bom, a gente vai para um breve intervalo agora e na volta a gente vai continuar conversando sobre gestão de crises. É o tema de hoje da entrevista especial aqui do canal Empreender. A gente volta já. Estamos de volta com a entrevista especial no canal Empreender. Nosso tema hoje é gestão de crises. E para isso a gente está conversando com o professor universitário, empresário, especialista em comunicação, Mauro Castro. Mauro, você também é especialista em marketing digital. Como é que a gente gerencia uma crise na internet? Afinal de contas, hoje em dia, quando a gente tem algum problema, a gente costuma ir lá na internet reclamar. Vai na página da empresa, ou então vai em outros sites, você até citou no bloco anterior o Reclame Aqui. Então, como é que a gente gerencia uma crise na internet? Muito bom. A primeira coisa que a gente tem que entender quando se fala de mundo digital é que você tem que estabelecer uma comunicação com quem está reclamando, com quem está falando, de uma forma bastante parcimoniosa.
O ideal é que você não fale demais, que você não seja muito reativo e que você não crie uma instabilidade maior no que já está acontecendo. Então, alguns pontos importantes. Primeiro, quando você tem uma reclamação que ela é verídica, fato, que aconteceu, não há necessidade de omitir ou não responder. Vai lá, responda, informe que houve realmente o erro na empresa, como isso foi corrigido e sim, pode inclusive tentar uma compensação com o cliente que reclamou ou a pessoa que reclamou. É muito importante notar que o que eu estou falando aqui não serve para qualquer tipo de atividade econômica. Eu não posso gerar compensações financeiras, a menos que isso seja atribuído pela justiça, ou promoções quando se trata da área de saúde. Eu tenho que fazer a devida compensação na questão da saúde, mas não da financeira. Então, tem algumas coisas, isso envolve código de ética profissional e outras coisas. Porque se em vez de você resolver o problema, você está aumentando o problema. Agora, regra número 1, nunca faça omissão. Nunca faça um jeito assim do tipo, não é comigo, finge que não está aí, nem responde essa pessoa, porque isso é apimentar a crise. Então, as pessoas que não reclamaram e que vão verificar que tem uma reclamação e que percebem que a empresa está simplesmente sendo displicente, elas vão aumentar a reclamação, elas vão formar um grupo ali. E isso dentro de gestão de crise é o que a gente chama de tendência e dispersão. Então a gente tem que tomar um cuidado muito grande. Então tem que matar logo no início o negócio. Tem muita gente, Márcio, que tem o despreparo e a vontade de responder de uma forma ríspida e inclusive de uma forma mal educada, para não falar outra coisa, né? Então assim, a pessoa fala impropérios, xinga o cliente e isso não é tão raro de acontecer. Casualmente agora eu vim de uma viagem, de um road trip agora de 6.000 quilômetros no Brasil e verificando pousadas para parar no caminho, tinha essa história, né, de entrar no Google Maps, ver o que as pessoas falavam e casualmente teve uma em que o proprietário xingava os clientes nos comentários do Google Maps, do tipo assim, é o legítimo espanta-clientes, né? E é lógico que isso não melhora nada para ele. Então, quando você tem uma situação muito delicada, a primeira coisa que a gente tem que avaliar é que tipo de fato que ocorreu, levantar com as pessoas que estavam no fato, porque geralmente quem responde não é a pessoa que estava lá com o cliente num balcão ou então num atendimento, numa recepção. Ele tem que ter essa capacidade de levantar bem os dados para fazer uma resposta limpa, formal, simpática, para tentar acabar por ali e chamar essa pessoa para uma conversa no privado. Sair das mídias sociais como se tivesse resolvido ali e conversar no privado com essa pessoa. É muito importante que o empresário não largue do assunto até que ele esteja plenamente resolvido. Achar que eu dei uma resposta lá, está tudo certo. Não, vai atrás, né? Converse mais. Principalmente se o empresário percebe que esse é o tipo de reclamação recorrente. E em mídias sociais, a resposta ela ameniza, mas não resolve, então tem que ir atrás. No Google Maps, você tem uma avaliação sequenciada e numa média que as pessoas vão colocando. Então, vai uma observação bem simples numa gestão de crise. Originada a partir do Google Maps. Teve uma pessoa que reclamou e deu 1 estrela, que vai baixar realmente a tua avaliação. Então, encontre pessoas satisfeitas que não tratem daquele assunto, mas que possam realmente elogiar e melhorar um pouco mais o teu brand e o teu ranqueamento de avaliação dentro do Google Maps. Isso ajuda bastante para tornar menos relevante aquela reclamação. Mas aí vem a história. Não é porque você melhorou a avaliação que você vai largar o problema. Vá até o problema. Existe exatamente a questão de gestão onde o incidente acontece. A crise é consequência. Qual é a causa? A causa tem que ser resolvida. A crise eu vou ter que gerenciá-la, mas a causa tem que ser resolvida. E o que acontece nas empresas, na área de atendimento, na área comercial, é exatamente isso, que você resolve a crise, mas não resolve a causa. Então, vai procurar onde é que está o incidente e resolver o incidente. Mauro, a gente está vivendo uma época agora que ela é muito delicada com relação a vários temas que são colocados aí no mundo como um todo, né? Questões raciais, questões
emocionais, questões de gênero. Então, como saber, às vezes uma empresa faz uma campanha, vamos partir desse exemplo, faz uma campanha e aí aquela campanha não é tão bem recebida de uma certa forma, ela é criticada. E a gente sabe que a internet, ela é, infelizmente, para algumas pessoas pensam que é terra sem lei. A pergunta é o seguinte: como diferenciar uma crítica de uma crise? Como eu sei que um ato da minha empresa está gerando algumas críticas por pessoas que não estão tão bem informadas sobre o que a gente queria passar, ou então sobre determinado assunto, ou que aquilo realmente é uma crise e precisa ser revisto? Bom, o primeiro ponto é que em qualquer situação tem que se tomar uma ação pontual, imediata, para que aquilo seja resolvido. Aí vem a questão de tendência dessa crise. Então você vai ter uma situação de intensidade alta e pontual que termina ali, e você percebe isso dentro de uma empresa pelos seus resultados do teu dia a dia de comercialização, agendamentos, ligações ou o que está acontecendo. Se você tem uma percepção de que está tendo algum efeito de faturamento na empresa, se você está percebendo que está perdendo movimento ou de contatos, ou de ligações, ou WhatsApp da empresa, então alguma coisa está errada e você tem que investigar mais profundamente o que está acontecendo com a tua marca. Para isso tem até alguns tipos de aplicativos que rastreiam nas mídias sociais como a sua marca está sendo falada. Evidentemente que se a empresa for muito pequena e a sua abrangência é muito local, então você tem como resolver isso de uma forma mais rápida. Mas se a empresa tem, por exemplo, uma abrangência intermunicipal ou até interestadual, de porte nacional, então ela tem que entender melhor quanto que isso repercute. Agora, o que a gente tem que deixar claro é que, às vezes, uma mensagem errada, uma forma publicitária de falar bem uma coisa que é interpretada de uma forma equivocada, ou você tinha uma boa intenção e realmente falou besteira, então a ideia é que você tem que se retratar sobre aquilo, retirar a tua campanha, reposicionar a sua marca diante daquele assunto para deixar claro qual é a sua posição. Dizer assim, ok, não era isso que eu queria dizer, sentimos muito, isso já aconteceu diversas vezes, com várias marcas, famosas internacionais inclusive, e se reposiciona. Então aquilo tende a abrandar, essa tendência de acabar ali. Agora tem um outro lado da história, é que a empresa ela já vem com uma série de pequenos incidentes, então aquilo só aumenta, né, e catalisa o processo. E aí é muito complicado de você reter o aumento, a dispersão daquele fato. Agora tem uma coisa muito bacana quando a gente fala de gestão de crise, que é o argumento. Quer dizer, se você tem duas pessoas discutindo ou ainda apenas negociando, a força do melhor argumento vai vencer. Então você tem que se preparar para entender qual é a tua história, qual é o teu legado, para onde você quer ir, como o teu grupo de colaboradores vê a empresa. Olha que bacana, porque se você já tem uma certa dissonância dentro da própria corporação, da própria empresa, com os próprios colaboradores, é até mais difícil justificar lá fora essas coisas. Agora, quando você vê que os teus colaboradores são ligados, eles estão dentro de uma sintonia, de um bom senso de entrega do que é feito para o mercado, então você pode usar inclusive esse clima interno para reproduzir lá fora o quanto que a empresa tem bom senso, tem boa intenção e como isso pode amenizar o impacto com o público. Só retornando no aspecto de dizer assim, eu tenho uma empresa que já tem uma série de pequenos problemas e eu quero reposicionar, quero melhorar isso, aí entra a história de investir em publicidade. Aí não tem como, né? Você tem que gastar dinheiro para reposicionar a marca e vem uma questão de mindset, né, de mentalidade de marca, que se você não fala nada, a mentalidade da marca é da última memória, que é a crise. Se você se reposicionar e fizer publicidade, ou seja, trabalhar a mente das pessoas, claro que também não adianta falar de publicidade sem fazer o que é certo, né? Tem que corrigir o erro. Você cria um mindset diferente da marca, você corrige isso. Petrobras passou pelos escândalos que teve e a marca se reposicionou. Claro que aí envolve várias questões também políticas, mas a marca se reposicionou, a Vale se reposicionou.
A Carrefour se posicionou, muitas marcas se reposicionaram. Carrefour que teve aquele episódio da morte do Perfeito, rapaz, né? perfeito, né? Na verdade, o Carrefour ele já vinha fazendo uma série de ações antes desse evento que empoderavam a marca deles internacionalmente, né? Com produtos com responsabilidade ambiental, melhoria na relação com os funcionários, investidores, fornecedores. Então, assim, foi forte, foi impactante, mas a marca era sólida. Eles não tinham muitos problemas agregados nesse último fato que foi da morte, que foi lamentável, né? Então, assim, deu problema, foi de alta intensidade, morreu o assunto, parou ali. Depois tiveram mais uns 2, 3 casinhos, mas não tão pesados. E aí, com relação ao reposicionamento da marca que o senhor comentou bastante, nesse caso, quando uma empresa passa por uma crise, ela necessariamente tem que rever os seus ideais, tem que rever a sua forma de funcionamento, porque a gente tem uma crise ali pontual, ela é sanada, a empresa continua, mas a gente sabe que tem alguns clientes, vamos colocar assim, alguns clientes que acabam que não vão retornar ali mais à marca. E se tem alguma forma de trazer eles de volta. Então, por isso que é essa pergunta. Se quando ele gerencia uma crise, ele consegue sanar essa crise, se ele precisa rever os seus conceitos como empresa, em quais situações que isso pode acontecer? Então, isso aí é o tipo de coisa que é a linha do tempo da gestão da crise. Em que tempo que a solução aconteceu? E sim, em algumas situações, quando você estica muito a corda, quando você vai no fundo da crise, talvez você tenha que mudar inclusive a marca. Você não pode nem mais usar a marca. E tivemos alguns casos que aconteceram aqui nas décadas de 90 e 2000, aqui no Brasil, em que a marca foi efetivamente abolida. Criou-se outra marca, era o mesmo dono, capital, mesmo negócio, e foi outra marca, inclusive na área de varejo. E essa relação é uma relação de em quanto tempo você vai tomar a ação necessária para evitar que aquilo se aprofunde e crie uma memória de marca muito negativa. Então, é isso que a gente fala em gestão de crise. Você tem que gerenciar onde e quando o incidente está acontecendo, não deixar isso crescer e fazer uma avaliação, faz um pequeno comitê de crise dentro da empresa, junta a parte comercial, junta a parte financeira, junta a tua parte de atendimento, quem está envolvido, que impacto que isso vai ter, porque é a história de um incidente do Carrefour, que foi um problema de atendimento, exaltação de um cliente que envolveu a segurança, que começou pequeno, gente, começou muito pequeno, não era para chegar naquilo. E aí acontece numa loja que está dentro de um bairro quase de periferia de Porto Alegre, que é uma capital que, apesar de ser relevante, ela não é das maiores capitais, não é São Paulo, não é Rio de Janeiro, e de repente vira um caso nacional com repercussão internacional. Então é importante saber assim, sabe, não deveria ter chegado ao ponto de chamar o segurança. E isso é preparo, treinamento, equipe, políticas bem escritas. Deu a crise, comitê, chama como a gente vai declarar, o que a gente vai falar. Não deixe de falar com a mídia, não deixe de falar com um repórter, um jornalista, mas saiba o que vai falar. Muito importante. Tudo pode servir depois de prova e pode ser judicializado, né? Então a empresa, quando vai se organizar também para crescer, para poder ser construída, também tem que pensar no gerenciamento de crise, né? Tem. Mauro, muito obrigado pela sua participação aqui. Nosso tempo acabou. Infelizmente é um assunto que a gente poderia conversar bastante ainda. Muito. Mas nosso tempo é curtinho, mas a gente vai ter a oportunidade de falar mais sobre isso. Obrigado pela sua presença. Obrigado. Para você que nos acompanhou até agora, muito obrigado pela sua audiência. A entrevista especial de hoje fica por aqui. A gente falou sobre gestão de crises, mas nós temos muitos temas aí para abordar também ao longo da programação do canal Empreender. Obrigado mais uma vez pela sua audiência e continue ligado com a gente aqui no canal Empreender, onde assistir já é um bom negócio. Até mais. Tchau.